E se você investe em Bradespar, você deve ficar atento ao novo boletim quinzenal que foi lançado há pouco tempo, né? Falando aqui sobre a taxa de desconto desta holding. Nesse vídeo a gente também vai falar um pouco sobre a comparação ou um comparativo com seus pares, não puramente porque a Bradespar é uma holding que tem 3 a 4% do capital votante da Vale, mas serve como comparativo. Observar um pouco também dos dividendos, o que vem saindo nas mídias a respeito de Bradespar e também como vem se comportando as suas ações ao longo do tempo. A gente percebe que só neste ano de 2024 ela já marca quase que 30% de queda. Embora o IBOV, né, o índice do Ibovespa, ele vem se recuperando, a Bradespar vem caindo e muitos colocam isso na conta aqui do caso Litel. Então, se você investe em Bradespar, você tem que ficar atento a esse desdobramento. Tanto é que a ação já foi discutida e votada no STJ, Superior Tribunal de Justiça, com ganho de causa em duas instâncias para a empresa que está processando a Bradespar. E o valor dessa indenização é 1,4 bilhões, né? E isso corresponde a cerca de R$ 3 por ação, né? Então, isso até poderia impactar os dividendos, que fica por volta de 3, 3,20, 3,40 da Bradespar. Então, teríamos aí, caso seja executado esse pagamento neste valor, sem as correções, teremos praticamente aí, né, segundo alguns analistas, um ano sem os generosos dividendos de Bradespar. E tudo indica que esses dividendos vai acabar escovando esses 16% aqui das ações, né? Ou seja, a Bradespar hoje é uma das maiores pagadoras de dividendos na nossa bolsa. Tanto é que eu gosto sempre de mostrar aqui a nossa tabelinha das que mais pagam dividendos e você pode até mesmo comprovar, né, que aqui Bradespar está perdendo só para Petro, né? Petro com 20% nos últimos 12 meses, nos últimos 7 meses pagou 7,8%, enquanto que a Bradespar 16,24%, a depender da data da cotação que você pega, né? Só nesses últimos 6, 7 meses pagou 6,47%. Depois vem a própria holding da Gerdau, depois vem a CSN, Vale. Interessante que a maioria aqui, né, todas aqui de cima, parte de commodity e grande parte de minério, né? Depois vem as elétricas, né? Transmissão Taesa, CPFL Distribuição, que nesses últimos meses é a que mais pagou, depois vem a CEMIG e depois, por fim, CSN Mineração. Coloca aí se você tem alguma delas aí em carteira. Então, no caso Litel, você deve ficar bem atento. Existe aqui uma expectativa muito grande. O julgamento tá para se encerrar agora no segundo semestre de 2024. Então você pode acompanhar as pautas no site do Superior Tribunal de Justiça para ver, né, e acompanhar aqui essa decisão. Uma indenização que pode ultrapassar aí a ordem dos 2 bilhões. Você vê isso como uma oportunidade de pegar aqui um preço já descontado dela? No boletim que ela vem colocando, a taxa de desconto vem aumentando cada vez mais. Nesse último está em 30,08, é um dos maiores históricos aqui de desconto. Se a gente pegar os últimos anos, né, por exemplo, de 2017 para cá, esses últimos 7, 8 anos, olha, só teve um ano que chegou a 31,8, né, que foi em 2018. No resto, as taxas de desconto foi por volta de 24, 23, 18%. Essa taxa de desconto nada mais é do que o valor real da empresa, né? Ou seja, lá, o valor dos ativos da Bradespar, que somam aqui todas as ações lastreadas, né, que ela tem da Vale, né, descontando o valor de cotação do próprio ativo, né? Então você pega lá as ações, né, que são os ativos que ela tem de Vale, dá 10 bi, mais o dinheiro em caixa líquido que ela tem, que são por volta de 300 milhões, perfaz um total aqui de 10,3 bilhões. E quando você pega esses 10, lança no mercado cotado nas ações ordinárias e preferenciais, está dando 7 bi. Então existe uma discrepância entre o valor real da empresa e o valor de cotação, o valor de mercado. E esse desconto representa aí no risco de holding, né, que é o desconto de holding de 30%, ok? Normalmente holding tem esse desconto pelas taxas, emolumentos e também pelo próprio risco que ela compõe, ok? A gente pode falar disso
mais à frente, caso vocês queiram. Na questão de taxa de performance, a gente também pode perceber que, ao longo do tempo, a Bradespar performou melhor do que o próprio Ibov, melhor do que a Vale, né? Então, de fato, aqui ela vem performando melhor, aqui pelo menos nesse curto prazo de 24 meses. Porém, quando a gente faz aqui uma comparação direta nos últimos 5 anos, a gente pode perceber alguns números interessantes. Por exemplo, hoje, na questão de desconto, de fato, ela é a mais barata. Tanto é que quando a gente compara com sua empresa mãe, que é a Vale, ela está com um PL de 4,8 e um preço sobre valor patrimonial descontado de 0,86. A Vale é 5,32 e 1,26. E a Semin aqui, né, a CSN Mineração é a mais cara, 7,46 e 2,23. Outro ponto também interessante, a questão dos dividendos. A Vale paga 16, a CSN Mineração 10,5 e a Bradespar 16,4, conforme vimos, né? Olha só que interessante. E outra coisa também importante para a gente observar, parâmetros de rentabilidade e lucratividade. O ROI perde para CSN Mineração e para Vale. Quando a gente vê aqui a questão das receitas também, né? Receita nos últimos 5 anos. A Semin cresceu bastante, a Vale também, e dados não computados aqui na holding. Tá? Então a gente percebe aqui um certo desequilíbrio entre a questão de holding e as ações sem desconto. Né? Outra coisa também importante, evolução dos lucros. Dá uma olhada nos últimos 10 anos. Vamos pegar nos últimos 5, porque daí a gente consegue encaixar a CSN Mineração. Se a gente parar o mouse aqui, eu percebo que a Semin tem uma evolução dos lucros menos 10%, a Vale 96%, e a Bradespar aqui deve estar com algum erro numérico aqui, porque ela não está computando a porcentagem. Tá? Então a gente precisa ver certinho o que aconteceu, está praticamente zerado. Quando a gente observa a evolução das receitas e coloca também nesse parâmetro, também não entra. Eu não sei se é algum erro no site, alguma questão numérica aqui, mas não tem como fazer aqui a comparação direta. Tem como fazer a comparação direta na questão da rentabilidade. Por exemplo, a Bradespar, nos últimos 5 anos, rentabilidade de 18%, a Vale 97% e a CSN Mineração negativo 12%. Né? Então a gente percebe que até a Vale, nesse caso, ganhou da Bradespar na rentabilidade. É claro que temos que somar também, levar em consideração os dividendos, o reinvestimento de dividendos, mas uma comparação simples e direta é esse cenário que nós temos aqui hoje. Um outro dado importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ó, eu tenho falado desse site aqui, do Fundamentos, onde é importante você ver o que os controladores estão fazendo em relação aos ativos. Por quê? Ninguém quer entrar numa barca furada, ou seja, os preços começam a subir, os controladores estão colocando ordens e elevando o preço, e aí você acha que a ação está subindo pela mera condição de excelente empresa, mas na verdade são os controladores que estão se desfazendo dela. No caso aqui da Bradespar, o que está acontecendo? Existe um movimento nesses últimos meses de compra das ações por parte dos controladores. Eu tenho percebido que eles têm pego aqui preços bem mais baixos, né? Por exemplo, uma última ordem de compra de 17 mil ações a um valor de 17,40. A gente pode perceber que hoje o ativo está até mais caro, né? Está 18,07. Então, uma coisa interessante que eu venho observando é que nos últimos meses os controladores não estão se desfazendo das suas ações, mesmo tendo carregado ela aqui, né, a preço de 26, 25, 24. Então, os controladores não estão saindo do ativo, pelo contrário, eles têm buscado oportunidades de entrada e vêm aumentando aí as suas posições. Vamos ver também a questão dos aluguéis, que é importante, né? Vamos ver se Bradespar está sofrendo um efeito de aluguel e de taxas que faz com que as pessoas ou os acionistas operem vendido, né? Ou seja, com venda descoberta. Eles colocam as suas ações para aluguel e o mercado usa essas ações, pega o emprestado e lançam venda descoberto, pressionando o valor para baixo. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade, né? Olha, veja que existe uma quantidade bem alta aqui de ações alugadas. Tanto é que o próprio Barsi diz, né? Quando você pega e tem uma alta da quantidade de ações alugadas, você tem o preço aqui, olha, caindo bem fortemente. E você pode perceber isso. Ó, se você pegar aqui de fevereiro até maio de 2024, onde os aluguéis subiu bastante, você vai perceber que nesse período de fevereiro a maio,
as ações caíram. Por exemplo, vou pegar nos últimos 6 meses. Pegar aqui, ó, de fevereiro até maio, se você perceber aqui, olha, nesse período aqui, especialmente aqui, olha lá, ó, caiu 7, 8%, tá vendo? E depois ela meio que se recuperou. Pegar aqui agora no último período, ó, pegar, por exemplo, neste ano aqui, olha, se você perceber, neste curto período aqui deu uma melhora, porque, olha, porque quando a gente vê aqui, olha, os aluguéis também diminuíram um pouco, mas ainda está alto. Falando de ações de Bradespar, por exemplo, pegar aqui 9% alugada, 5% alugado, é muita coisa. Então, o que está acontecendo? Está tendo muita influência dos contratos de aluguel no preço, está impedindo que a ação suba. Isso daqui está sendo um indicador importante no mercado para a Bradespar. Então você deve ficar atento a este fato. Vamos ver se o prêmio de aluguel está alto, né? Olha, pegar aqui em registro. Vamos ver o prêmio de aluguel. Hoje, para você alugar, está barato. 14% não está dando rentabilidade. Então as pessoas mesmo estão torcendo para cair, colocando as suas ações para aluguel para a operação de venda descoberto, mesmo sem ganhar prêmio nenhum aqui, não, sem dupla remuneração, tá? Então um efeito aí sobre os preços. E para a gente fechar o nosso assunto, vamos ver aqui a questão dos valuations da empresa, se hoje ela está cara ou barata do ponto de vista de Greenblatt e também de Benjamin Graham, né, os pais aqui do valuation. Né. A gente usa esse painel, que a gente chama de painel inteligente, já passamos de 500 acessos. Eu vou deixar aí para vocês acessarem, né, caso vocês queiram adquirir, o link na descrição e também nos comentários. E tem ajudado bastante pessoas, né, a entender e encontrar ações boas e baratas. Dá só uma olhada. Eu vou vir aqui, eu vou colocar o ticker, então vou colocar BRAP4, vou dar um Enter. Olha lá. E para Benjamin Graham, a ação da Bradespar está barata. Por quê? Porque você tem um desconto em relação ao preço sobre valor patrimonial e também em relação ao PL. E entra também LPA, VPA, enfim. Então, para ele está barato. Valor justo sem margem de segurança, R$ 41,94. Cotação atual em 18, ou seja, mais de 100% aqui de perspectiva de ganho. E para Greenblatt também está barato porque você tem um retorno do capital investido bem alto versus o valor da empresa, o Enterprise Value. A gente pode até traduzir aqui numa linguagem simples pelo ROI, né? O preço da empresa pela rentabilidade também está bem discrepante, existe um ROI, um retorno alto aqui. Então, para os dois fundamentalistas, está barata aqui. É claro que isso daqui não é uma recomendação de compra e nem de venda, é um painel que traz para você alguns dados fundamentados que pode te ajudar na escolha aí de ativos, né, de boas ações, boas e baratas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, que é importante também compartilhar o nosso conteúdo. Agradeço a sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.